Bom, é, sejam muito bem-vindos. Este é mais uma edição do Think Talks. Este é uma edição do Think Talks, uma plataforma de conteúdo em formato de webinar aqui da Think IT. Nosso objetivo é proporcionar a todos vocês conteúdo da mais alta qualidade, priorizando que vocês possam sair daqui munidos de informações preciosas que possam ser utilizadas no dia a dia. Eu sou Marcelo Dias, do marketing da Think IT, e antes de eu apresentar quem está aqui com a gente, os convidados do dia, eu tenho alguns recados super importantes, né? Essa edição do Think Talks está sendo gravada em total conformidade com as leis e regulamentações atuais. Essa medida garante que todas as informações compartilhadas estejam alinhadas com os mais altos padrões de integridade e precisão. Nós, da Think IT, vamos disponibilizar o conteúdo deste webinar na íntegra por meio de nossos canais de comunicação, como o nosso site, LinkedIn e YouTube. E por falar em redes sociais, você que está acompanhando essa edição deste webinar após ele ter sido gravado, seja pelo LinkedIn ou pelo YouTube, aproveite e deixa seu like na publicação, siga o nosso perfil e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa ser de grande utilidade. Lembrando a todos os presentes que as perguntas que vocês tiverem ao longo dessa apresentação devem ser direcionadas por meio do botão de Q&A no canto inferior esquerdo, né? E aí, durante a gravação, o evento aqui, a gente vai responder todas as perguntas que forem submetidas. Sem mais recados, vamos direto ao ponto, objetivamente ao que interessa. Vou apresentar o Herbert Menezes, ele é Oracle MySQL Master Principal Solutions Engineer, com uma experiência diversificada e abrangente, que abrange engenharia de hardware e software, gerenciamento de projetos e produtos em indústrias de alta tecnologia. Herbert é um profissional experiente, adapto de navegar em cenários tecnológicos complexos. Atualmente atuando como MySQL Master Principal Solutions Engineer na Oracle nos últimos 6 anos, Herbert colabora estreitamente com clientes empresariais, decifrando suas necessidades de negócios exclusivas e fornecendo soluções personalizadas, aproveitando as funcionalidades do MySQL HeatWave. Seu talento para entender os requisitos do cliente e o alinhamento estratégico tem sido fundamental para fazer com que o cliente vá mais longe de forma consistente. Estamos também aqui com o Matheus Martins, gerente de tecnologia Squad Advanced Services, líder da Think IT. Com sólida experiência na área de tecnologia da informação, Matheus é graduado em segurança da informação e MBA em Big Data, Data Science e Data Analytics, especializado em engenharia de dados e administração de bancos de dados. O executivo é apaixonado por tecnologia e pessoas. O seu filho Theo e sua esposa Marci são sua principal motivação para realizar grandes projetos. Na liderança de uma equipe multifuncional com 44 profissionais, Matheus tem vasta experiência em arquitetura e processos de carga para Data Lake, incluindo extração de datas via APIs, ferramentas ETL, como Data Fusion, Cloud Functions, SAP IDS e ferramentas de orquestração de fluxo de dados. Já trabalhou na administração e gestão de diversos bancos de dados, como Oracle, Sybase, IQ, SQL Server e MySQL. Bom, agora que os especialistas foram apresentados, eu passo a bola para ti, Matheus. É contigo. Boa tarde, pessoal. Obrigado a presença de todo mundo aí para a gente falar um pouquinho aí de IA generativa com Lakehouse, né? Junto com MySQL. Então, assim, para a gente começar aqui, né? Eu vou fazer uma abordagem aqui inicial sobre inteligência artificial, né? Falar um pouquinho do histórico, né? Alguns conceitos e alguns benefícios, né? Comparações. E após aí o Ebert, né, vai trazer, né, a visão do MySQL atrelada, né, à área de IA junto com o Lakehouse. Então, assim, né, fazendo um conceito inicial, né, de IA, né, então a inteligência artificial, né, é uma ciência, né, dedicada ao desenvolvimento de máquinas, programas que reproduzem comportamento humano, né? A partir de coletas de dados, né, que a gente pode extrair de diversas fontes, né, seja via API, banco de dados, né, dados de, de navegação de internet, etc. A gente consegue, né, ter a, a inteligência artificial, né, atrelada a diversos métodos, né, e tecnologias que a gente pode utilizar
para, né, usar essa tecnologia. Então, assim, eu fiz questão aqui de trazer um pouquinho, né, do histórico, né, de IA. A gente pode perceber ali, né, que através da literatura, né, a gente tem, né, desde a década de 40, né, né, já existia alguns estudos matemáticos, né, em relação a comportamento e funcionamento dos neurônios do cérebro humano, né. Então, em 43 ali começou, né, o primeiro modelo computacional, né, voltado para redes neurais. Em 56, né, também teve o Alan Turing, né, matemático cientista, né, que né, foi da época da Segunda Guerra Mundial. Ele ajudou o governo a decifrar, né, algumas mensagens enviadas durante a Guerra Mundial lá, utilizando inteligência artificial também, né? E foi a primeira vez que o termo foi utilizado também, né, na história, né, do assunto. Em 64, ali, a gente teve uma iniciativa também chamada ELISA, né? Uma simulação, né? Na primeira simulação de uma conversa, né? Seres humanos com máquinas, né? Em 72 também teve uma inteligência artificial voltada para a área médica, né? Onde existiam alguns estudos, alguns experimentos, né? De trazer diagnósticos, né? Aos pacientes com inteligência artificial, né? Através de um sintomas já dava um prognóstico, né, para o paciente do que ele teria que fazer para tratar a doença, né? Em 86, né, teve a criação do NetTalk, foi a primeira vez, né, que o computador ganhou voz, né? Anos 90 ali, né, teve o Google, né, desenvolveu, né, o seu primeiro protótipo, né, de busca, né, que é usada até hoje. Anos 2000, né, a gente teve, né, o início de IA, né, voltado para o ramo de automóveis, né, diversos carros com tecnologia embarcada ali relacionadas à inteligência artificial. E em 2010, a inteligência artificial ela se tornou parte, né, da rotina do nosso dia a dia, né, hoje através né, de smartphones, né, tablets, redes sociais, aplicativos, né, como Instagram, Waze, Uber, a gente está utilizando IA todos os dias, né? Então, desde quando a gente acorda, desde que a gente dorme, a gente está sempre interagindo, né? E sendo, digamos, direcionado muitas vezes através de IA, né? Dos aparelhos e aplicativos, né? Em 2022, a gente teve, né, o lançamento do Chat GPT, né, que foi um marco aí na história da tecnologia, onde a gente, né, tem uma interação humana e, e já existe um processamento inteligente, né, dentro do Chat GPT, para trazer uma solução para um problema, né? Então, é um, é um grande marco aí na história também de IA, né? E aí, em 2023, a gente tem né, uma vasta possibilidades aí, né, de novas ferramentas, né, novos tipos de criação de insights, né, relacionadas com imagem, voz, insights de, de, de oportunidades, né? Enfim, aqui trouxe, né, uma visão assim geral, né, um pouquinho da história de IA antes de a gente começar a aprofundar um pouquinho sobre o tema, né? Então, assim, falando, né, um pouquinho de IA generativa, né? Então, a IA generativa,
Depois no próximo slide ali eu vou fazer algumas comparações com a IA tradicional. Ela, ela tem, digamos, um passo a mais ali, né, da IA tradicional, que além de ela fazer, né, a análise dos dados e gerar preposições e insights, né, ela é capaz de gerar novos dados a partir dos dados coletados e, e é capaz de gerar ah, novas instâncias de informações e conjunto de dados que pode servir para tomada de decisões com maior efetividade, né? Ela tem essa característica, né, de ter um passo a mais ali, né, justamente por ter, né, mais digamos, camadas ali, né, de análise, enfim. E aí aqui, né, trazendo uma visão, né, de comparação, assim, para todo mundo estar na mesma página aí quando a gente for aprofundar ali com o Herbert. Então, assim, a IA tradicional, ela reproduz, né, sempre algo que já existe, ela é baseada em algo que já foi feito, né, digamos assim. E a generativa, ela pode criar coisas novas, né, a partir do que já foi analisado, né? Então, um exemplo, né, que eu coloquei ali que a gente falou antes é o chat GPT, né? Então, alguns conceitos ali, né, exemplos de tecnologias de IA que a gente tem, né, no dia a dia e que a gente acaba trabalhando, né, em diversos projetos e análises, né? Então, quando a gente fala de IA, né, a gente sempre vai usar tecnologias como essas aqui, né? Existem outras, obviamente, né? Eu trouxe três aqui como alguns exemplos, né? Então, a gente tem a machine learning, que é a aprendizagem, né, a partir de dados de amostras, né? Identifica padrões, né, através de preposições que são feitas, né? E a partir daí consegue gerar os modelos analíticos, né? Então, machine learning, ela tem o papel aí de fazer análise dos dados, né? Um exemplo, né? Uma, dados referente a vendas, né? De uma determinada empresa. Consigo identificar padrões de consumidores que têm as datas específicas de compra, né? De determinado produto, né? Então, a partir, né, do machine learning, tu consegue gerar alguns insights relacionados a isso. É, Deep Learning também, né, é uma tecnologia de IA que também faz reconhecimento, né, de padrões de dados, né, e, né, consegue fazer isso de uma maneira mais escalável, né. E o processamento de linguagem natural, PLN, né, ou NLP, é, é a linguagem, né, de IA para interagir com o ser humano, né. Então, o chat GPT também é um exemplo disso. Então, a gente utiliza isso muito, né, em chatbots, né, interação com o cliente. Também é uma tecnologia muito usada aí no mercado. Então, trazendo assim, né, alguns casos, né, de uso, né, e qual os ganhos, né, usando IA generativa, né. Então, eu trouxe aqui cinco exemplos, né, aonde a inteligência artificial generativa consegue ajudar, né, e a ter ganhos. Isso quando a gente fala na camada de empresarial, né, de empresas e negócios, né. Então, eu coloquei ali atendimento ao cliente apropriado, né. Então, com o uso de chatbots, né, a gente consegue alimentar através de IA, né,
um exemplo, né, de um call center, né? Antigamente a gente tinha, sei lá, 400, 500 pessoas para fazer um atendimento simples ali, que pode ser automatizado utilizando IA, né? Então, isso é um baita ganho, né, que a gente tem, utilizando esses assistentes virtuais, né, com chatbots integrados, né, à inteligência artificial. Automação de tarefas repetitivas, né? Então, existem processos de negócios, né, nas empresas, que muitas vezes é um trabalho repetitivo, né? Existe todo um trabalho manual, né, nisso, de análise, enfim, então também existe essa possibilidade de automação, né, e redução de esforço, né, humano, né, para a gente estar fazendo, né, seguindo esses processos internos. E, né, a parte de insights, né, que, né, é a parte, assim, bem interessante também, que hoje, né, a gente tem grandes repositórios de dados, banco de dados, dados de internet, dados de histórico de venda, enfim, e muitas vezes a gente não tem a visão, né, dos insights que aquilo ali pode estar gerando, né, um valor, né, para a empresa a partir dessas informações. Então, com a tecnologia de IA generativa, né, é possível gerar insights, né, por exemplo, de um produto, né, que a empresa vende, é, e identificar o perfil, né, de cliente para aquele determinado produto, né, e qual é o ramo que aquele cliente atua, né. Então, a partir daí, você consegue ter, né, tomadas de decisões, gerar uma campanha de marketing diferente para aquele produto, que normalmente num período está com uma venda mais abaixo, né? Você consegue tomar decisões rápidas, né, de modo imediato, né, para gerar, né, rentabilidade maior para a empresa. E fazendo um link com isso também, né, tem a personalização de produtos e serviços, que isso pode estar muito atrelado também ao negócio da empresa, né? Então, se você identifica que tem um produto que você vende e, né, existe um mês ou 2 meses, enfim, é uma, né, um ciclo ali de datas, né, que você tem uma queda de venda, você pode identificar, né, quais são esses produtos, é, quais são o perfil de clientes e fazer também algum outro ensaio, né, de promoção, ou fazer alguma customização, né, desse produto para que você possa vender um pouco acima, né, do esperado ali para aquele período de baixa, né? Ali também previsão de vendas, né? Você consegue ter um- uma visão, né, de vendas mensal, anual, enfim, identificar quais são as quedas que existem, né? E quais são os meses melhores, né? E de venda e, né, identificar quais são os gargalos, né? Que você tem no seu, né, no seu processo de venda que está causando queda ou ou que está difícil de identificar onde tem mais oportunidade, né? Então, aqui eu trouxe, né, só alguns exemplos, são vários, né, que a gente sabe que tem aí, mas que isso pode gerar valor, né, para dentro do negócio da empresa, né, para que tenha, né, né, uma solução de uma solução eficaz, né, uma solução rápida para tomada de decisões com baixo esforço, né, sem ter análise manual de dados, né. Muitas vezes, né, a gente conversando com algumas pessoas assim de mercado, né,
muitas vezes a gente tem os insights e tem as convicções, né, de comportamento da empresa, mas a gente não tem a confirmação, né? Então, quando a gente traz os dados, os números, né, sobre o produto, né, de venda do cliente, baseado em algoritmos e inteligência artificial, a gente sempre tem os dados, reais, né? E não só, digamos, um achismo, né, de comportamento. E aí, falando, né, de Lakehouse, né, a gente fala de inteligência artificial, existe todo, né, um armazenamento, né, dessas informações e tratamento de dados, enfim. Então, hoje aqui, né, a gente vai falar mais especificamente de Data Lakehouse, né, focado com uma MySQL, mas antes de falar de Lakehouse, eu vou falar um pouquinho ali de Data Lake, Data Lakehouse, desculpa, Data Lake, Data Warehouse. É, então, o Data Lake, ele é né, um armazenamento, digamos, cru, né, bruto, onde está centralizado todas as informações da empresa, né, por exemplo, dados, de novo, de sistemas internos, de sistemas de chamados, né, de um cliente, enfim, você pode estruturar isso tudo dentro de um data lake e o data house, né, é onde você já tem o dado processado, estruturado, né, com uma finalidade uma finalidade já dedicada, específica lá para aquele tipo de formato de informação que a empresa precisa, né? Então, né, normalmente, né, esses dados do Data House são consumidos pelos analistas de negócio, né, para tirar, né, projeções da empresa. Então, né, o Data House ele já tem o dado tratado e é consumido pela área e de BI, né, da área de negócio. Então, né, dentro do Data House, né, você faz todo o gerenciamento dos dados, higienização dos dados, né? Você faz as extrações, as cargas, as transformações, etc. Então, Data Lake é o dado, digamos, cru, bruto, né? Não estruturado, e o Data House é onde você já tem o dado tratado e formatado de acordo com a necessidade, né? E aí, quando a gente fala de Data Lake House, né, uma coisa nova aí, né, que não faz muito tempo que isso surgiu. Ele é uma soma, né? Uma soma dos dois, né? Então, é uma plataforma construída a partir de uma combinação do Data Lake e o Data House, né? Então, o que que a gente tem, né, com o Lake House, né? Além, né, do que foi falado anteriormente, você tem mais flexibilidade, escalabilidade e agilidade, né, na hora de fazer todo o teu processo ali de mineração de dados, de tratamento, transformação dos dados e gerar os insights, né? Você elimina algumas camadas, né, de, de, de ETL, de repositório de dados, né? E acaba tendo uma estrutura de gerenciamento de dados com baixo custo, né? Então, isso se torna muito interessante. Então, você, né, no conceito anterior ali, teria um esforço, né, de manter um, um, um data lake, né, e um data house. E imagina, você tem dados duplicados, você tem custo, né, se você vai rodar isso aí numa cloud, né, isso acaba onerando, né, e muitas vezes isso acaba até inviabilizando o projeto, né, pelo custo. Então, o conceito do Lake House aí é uma evolução, né, do modelo aí de inteligência artificial, né, nessa parte aí de repositório e processamento dos dados, né.
E aqui eu trouxe um desenho aqui, né, mais para ilustrar aí, né, os três tipos, né, ah, ali em Data Lake a gente tem, né, todo o processo de extração no início, né, os dados não estruturados, semi-estruturados, e aí depois a gente tem o, né, o processo de machine learning lá consumindo, os data science, né, e o ETL do Data Warehouse gerando os reportes, né, para BI e a área para BI e os reportes customizados ali. A Data House é o mesmo, né, os dados lá, né, a busca do dado já tratado, né, pelo Data Lake, onde a gente tem o ETL que faz as cargas, né, para o Data House e os relatórios de BI, né, de negócio. E no Data Lake House, né, a gente tem uma abstração de algumas camadas, né, onde você já tem, né, os dados tanto estruturados, semi-estruturados ou não estruturados dentro de um único repositório. E aí você tem uma camada, né, as engines ali né, tanto de ETL, de transformação dos dados, de tratamento, de governança dos dados. Então, existe uma facilidade, né, quando a gente fala em Lakehouse, né, para fazer tanto a questão de implementação quanto a questão relacionada a custos, né? Então, quando a gente vai abordar um tema, né, desse, né, numa empresa, né, existe todo um esforço, né, de um engenheiro de dados, né, de um cientista de dados, do analista de BI, e aí para arquitetar, né, tudo isso existe um esforço gigantesco, né? Então, o Data Lakehouse você tem plataformas já, digamos, prontas, né, estruturadas para você fazer isso de uma maneira mais rápida, né, eficiente ali e com maior confiabilidade, né? Então, aí aqui eu trago também aqui alguns recursos, né, que você tem no Lakehouse. Então, comentei antes ali, né, existe um baixo custo porque você tem um único local, né, de armazenamento para todos os tipos de dados. Então, tu não faz deduplicação de dados, né? Então, você deixa a implementação muito mais viável para a empresa e para o negócio, né? Um desafio também, né, sempre quando a gente fala em dados, é a governança dos dados, né, tanto da segurança do dado, quanto do processo ETL, da limpeza dos dados, né? Até quando que eu tenho que ter aquele dado visível, né, para determinadas pessoas, né? E um ponto bacana ali também é a questão do suporte a transações, né? Eu posso fazer atualizações, né? Tanto leitura quanto escrita, e eu tenho a consistência dos dados, né? Então, isso também é algo bem importante, né? E facilita na gestão disso, né? O armazenamento dos dados ele é padronizado, né? E pode ser usado, né? Por diversas fontes, né? Não existe restrições, né? Quanto a isso. A ingestão dos dados ela pode ser feita em tempo real, né? E aí você também tem os insights em tempo real, porque tu tem a abstração de algumas camadas ali, e isso acaba facilitando muito o processo, né? Então, eu botei aqui as aplicações de BI, né? Elas podem, elas têm como origem, né? O Lakehouse, e aí com isso a gente não precisa gerar duplicação dos dados, né? Que nem eu comentei antes, é um repositório único, aí a gente não tem necessidade de ter várias cópias, né, dos dados em diversos repositórios ou banco de dados ou em tabelas, enfim. Então você tem um ganho em relação a isso também.
Então, resumindo assim, né, o benefício do Lakehouse, né, comparado com as outras, os outros métodos, né, a gente tem uma arquitetura simplificada, uma qualidade melhor dos dados, o custo, né, de implementação, gestão disso é mais baixo, a gente não tem duplicação de dados, né, existe uma redução, na verdade, né, tem uma alta escalabilidade. Para você fazer a gestão de governança dos dados é muito melhor, é muito mais fácil fazer isso, e você tem mais confiabilidade também do, do teu ambiente. Então, assim, alguns desafios, né, em Data Lake House, né? Então, assim, a gente tem que sempre garantir a proteção dos dados, né, especialmente os sensíveis, né, porque você tem o único repositório ali, né, com todas as informações, e aí você tem que ter uma boa gestão em relação à governança e segurança dos dados para que ah, as pessoas que são autorizadas, né, a ter aquelas informações estão de acordo ali com os requisitos, né, de segurança, né? Então, é um desafio, né, que tem que ter um bom mapeamento em relação a isso, para que pessoas não autorizadas tenham acesso a informações sensíveis, né, da empresa. Como eu falei, a governança também eu falei ali, né, tá atrelada à parte ali de segurança também. Qualidade dos dados, né, a gente tem que assegurar, né, que os dados sejam consistentes, confiáveis, né, mesmo que venham diversas fontes, né, isso é um desafio aí para qualquer plataforma, né? Mas usando o Lakehouse, né, esse conceito, você também tem que ter esse cuidado. Complexidade de gerenciamento, né? A gente tem cenários, né, de clientes aí que possuem um data lake gigantesco, né, com teras, bytes aí de dados de diversas fontes e etc. Então, quando você tem um ambiente desse, existe uma complexidade maior, né? E muitas vezes, né, as companhias aí acabam deixando de lado, né, uma implementação dessa por ter muitas informações, né? Então, a gente sabe, né, que hoje, né, o mundo é cloud, né? A gente fala em criar novos ambientes, dados, né? A gente tende a ir para cloud pela questão de automação, de facilidades, né? De, de futuro, né? Enfim, só que quando você vai para cloud, né? Você paga, né? Existe um custo, né? Disso. Então, como que eu vou fazer uma implementação de um data lake house, né? Em cloud, tendo uma complexidade menor e e reduzir esses desafios que a gente tem aqui, né? A gente sabe que o Lakehouse é algo novo, né? Existem, né, empresas já utilizando, e os ganhos são nítidos ali em relação à economia, né? E, e facilidade aí para a implementação. Então, né, se a gente for, né, trazer né, os conceitos ali de data lake e data house, né? Se você tem um ambiente aí, né, vamos chutar aqui 100 teras, né? Você tem uma duplicação desses dados, você está falando de 200 teras. 200 teras, né, na cloud rodando, custo disso, daí você tem mais um aparato né, de ferramentas, né, para fazer todo o processamento dos dados, né, tratamento para gerar as informações. Então, você tem um custo computacional e de armazenamento muito alto, né? E como que você faz isso de uma maneira
digamos, mais inteligente, com economia, né, com uma tecnologia de baixo custo, né, é, na sua empresa, né? Então, agora o Herbert aí vai falar aí do MySQL, né? Vou deixar aí o gancho para ele continuar, né? Então, Herbert, vou deixar tu seguir aí com o MySQL. Legal, valeu, Matheus. Obrigado aí pela introdução, né? E, pessoal, agora a gente vai falar sobre, né, o MySQL, né? Como que o MySQL ele consegue endereçar todos esses pontos que o Matheus passou para a gente, da parte de lakehouse, a parte de IA generativa, tá? Então, essa é a nossa ideia aqui. E com a ideia, né, como o Matheus estava comentando, né, de ter uma plataforma única que consiga manipular toda essa massa de dados, né, toda essa quantidade de dados, com um custo legal, um custo bem acessível, com uma pegada bem grande de FinOps, onde você consegue fazer a gestão ali do uso dos seus recursos e por aí vai. Legal? Então é a ideia aqui, tá? Que a gente vai ter aqui do MySQL HeatWave, tá? Lembrando, pessoal, a gente está com o Q&A aberto, tá? Então façam suas perguntas ali no botãozinho de Q&A, tá? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o MySQL, tá? Antes da gente começar, tá? Declaração de Safe Harbor aqui da Oracle, a gente vai falar de algumas coisas aqui que serão lançamentos que vão acontecer em breve no MySQL, tá? Então a gente eu tenho que fazer essa declaração de Safe Harbor, que não necessariamente tudo que eu apresentar aqui já está disponível ou será implementado, pode sofrer algum tipo de alteração ao longo do tempo aí, tá legal? Então, declaração de Safe Harbor. Para a gente começar, vamos entender o que vem a ser o HeatWave, né? O que é o MySQL HeatWave? O que a Oracle chama de MySQL HeatWave? O MySQL é o banco de dados de código aberto mais popular do mundo, né? Amplamente utilizado, tem quase aí 30 anos de mercado, né? Nasceu lá em 95, né? Na Suécia, no MySQL AB. Em 2008, a Sun adquire o MySQL AB. Em 2010, a Oracle adquire a Sun e o MySQL foi um dos pilares. Tá? Quando a gente foi para a nuvem, né? E aí, em 2020, a Oracle lançou o CI e tudo mais, o MySQL vai para a nuvem como um serviço gerenciado, a gente criou o MySQL com uma visão de futuro diferente daquela que a gente está acostumado no MySQL quando a gente fala no mundo on-premise. Tá? O MySQL é um banco de dados muito bom para a parte transacional, né? Por isso que ele é amplamente utilizado. Normalmente aplicações web, aplicações aí com WordPress, Moodle, Joomla, todos esses caras usam MySQL como teu repositório nativo, né? Então é muito utilizado, extremamente difundido o uso do MySQL nessa parte transacional. Mas o MySQL tinha um calcanhar de Aquiles, né? Que era a parte analítica dele, né? Então ele não processava isso muito bem. E a gente resolveu isso quando a gente foi para a nuvem através de um segundo motor, né? Esse segundo motor é um motor chamado Rapt, né? Ou comercialmente a gente chama ele de Heatwave, tá? E quando sempre que você ouvir falar MySQL Heatwave, a gente está falando de um serviço gerenciado de MySQL na nuvem da Oracle. Ou melhor dizendo, ele é uma oferta multi-cloud, né? A gente tem o Heatwave tanto na AWS como a gente pode também usar a interconexão da OCI com a Azure para usar o Heatwave, mas é uma solução gerenciada de MySQL mantida e suportada e desenvolvida pela Oracle. Tá? Então, isso que é o MySQL Heatwave. Tá? Um outro diferencial que a gente tem do MySQL Heatwave é que ele ele faz uso, tá, da versão Enterprise do MySQL. Tá? O MySQL a gente tem ele em duas versões, né? A versão comunidade, a versão open source, e uma versão Enterprise, que é aquele banco comunidade com uma série de ferramentas, uma série de plugins com foco em desempenho, disponibilidade e segurança do banco. Então, a gente tem ferramenta de monitoramento, a gente tem plugins de criptografia, mascaramento de dados, tá? Acesso a suporte. Tá? Então, isso é o que compõe a ferramenta, o MySQL Enterprise, e é isso que a gente entrega na nuvem. Tá? Então, sempre que você cria uma instância de MySQL HeatWave como um serviço gerenciado de MySQL, a gente está falando de um banco que roda a versão Enterprise do MySQL. Tá? E o MySQL HeatWave, ele é o quê? Ele é composto pelo MySQL padrão, tá? Que roda ali
o motor InnoDB, que é o motor ACID, extremamente bom para a parte transacional, tá? E ele também tem, junto a ele, né? Ele pode ter, na verdade, né, junto a ele, um cluster, tá? Que eu posso crescer até 64 nós nesse meu cluster, tá? E esse cluster, ele é um cluster que roda um motor in-memory, que é esse motor Heatwave, tá? Cada nó desse consegue manipular até 1 terabyte de informação, legal? E eu também tenho processamento distribuído entre esses nós, tá? Então eu consigo ter uma escalabilidade bem legal aqui entre esses nós, eu consigo manipular bastante dado, tá? Então essa plataforma que a gente chama de MySQL, Heatwave na Cloud Oracle, consegue manipular até 50 terabytes de informação em memory, tá? E a ideia do Heatwave é ser, né, usando esse cluster aqui, esse processamento distribuído, rodando tudo em memória, é ser um acelerador de consultas. Tá? Então, sempre que você tem uma query complexa, ou melhor dizendo, uma query que é custosa para o banco, dependente do tipo dela, tá? O MySQL vai rodar essa query nesse motor de alta performance que é o Heatwave, ao invés de rodar no InnoDB. Tá legal? E além disso, tá? O Heatwave permite que, além de eu ter esse alto desempenho, esse motor de alta performance para executar minhas queries mais complexas, tá? Ele também permite que, com base nos dados que já existem do meu banco, eu faça toda uma parte de machine learning, tá? E sem necessidade de ter ETL, sem necessidade de conhecer outras tecnologias, tá? Então, a mesma sintaxe que eu uso no meu MySQL padrão é a que eu vou usar quando eu estou usando esse motor de alta performance acoplado no MySQL. Tá legal? Então, eu submeto a minha query, o banco vai, baseado no custo da query, escolher qual motor vai rodar a query, se roda no InnoDB ou se roda no Heatwave, e ele toma a decisão, tá, de qual o melhor motor para processar essa informação. Bom, então isso é o Heatwave, essa é uma plataforma, tá? Então a gente consegue, tá, pensando aqui em Heatwave, manipular cargas transacionais, cargas analíticas e também fazer toda uma parte de machine learning, que eu vou entrar em um pouco mais de detalhe daqui a pouco, tá bom? Então se a gente tem aqui no nosso stack de dados aqui, né, a gente já consegue trabalhar 3 informações aqui, 3 tipos de workloads distintos dentro do mesmo MySQL. Tá? Recentemente, a gente estendeu a capacidade do MySQL para trabalhar com dados externos, tá? E dados que não estão em formato de tabela MySQL. A gente chama isso de MySQL Heatwave Lakehouse. Tá? Então, a gente expande o MySQL, tá? Que até então, essa plataforma, né, o MySQL Open Source, focado na parte OLTP, o Heatwave trabalhando com essa parte de queries mais complexas e machine learning, tá? E agora também a gente consegue manipular tabelas externas e usar todo aquele conceito de data lake, de lakehouse, que o Matheus passou para a gente. Eu ter diversas fontes de dados, eu ter diversas informações que não necessariamente precisam estar em um formato de tabela ou estarem estruturadas dentro ali do meu banco de dados. Tá? E eu faço isso de que forma? No caso aqui do Heatwave, né? Eu faço isso armazenando essas informações dentro do Object Storage. Né? Falando um pouquinho de arquitetura da OCI, né? O Object Storage é o nosso repositório de dados. Tá? Ele tem ali 3 níveis de acesso do dado, né? O dado que está ali ativo, um dado meio dormente e um dado em archive. Tá? O Heatwave consegue manipular dados ativos apenas, tá? Está ali na camada de dados ativos, mas o Object Storage tem essas capacidades. Então, por um custo bem legal, né, você consegue ter uma quantidade bem grande de arquivos ali. E o MySQL consegue manipular dados em formato CSV, Parquet, Avro, ou export de outros bancos de dados que estejam nesse formato aqui. Então, eu amplio bastante a capacidade de informação que o MySQL consegue trabalhar. Tá? Porque agora eu consigo fazer streaming de dados, eu consigo conectar diversos dispositivos IoT
todos eles levando informação para dentro de um bucket, dentro de um Object Storage, por exemplo, em formato Parquet, né, que é um dado ali semi-estruturado, compactado, bem interessante, né, de a gente manipular ele. E o MySQL consegue manipular isso, tá? De uma maneira bem tranquila, tá? Você vai manipular esses dados usando a sintaxe padrão do MySQL. Tá? Então, eu tenho tabelas externas e informações, perdão, que estão fora do meu banco, consigo trazer para dentro do banco e consigo relacionar com informações que estão dentro do meu banco, tá? E eu consigo escalar para caramba esses dados, tá? Porque quando eu estou falando, por exemplo, do MySQL HeatWave, né, falando ali da parte do Data Warehouse do banco, eu manipulo até 50 terabytes de informação, né? Quando eu penso em trabalhar com o MySQL HeatWave no formato Lakehouse, eu estou estendendo essa capacidade de dados para até 500 terabytes. Né? Então, estou chegando aqui para meio petabyte de informação. Então, já é bastante coisa. Né? Muita informação que você vai conseguir manipular. E o mais legal, em formatos distintos. Tá? E é extremamente simples eu trazer esses dados para dentro do banco. Tá? Porque a gente tem uma ferramenta dentro dessa plataforma, que é o HeatWave, né? Que é o Autopilot, que ele consegue automatizar muita coisa para a gente. Tá? Inclusive dizer para a gente a quantidade de nós, fazer uma inferência dos tipos de dados que estão guardados no Object Storage, qual seria a melhor tabela para atender aqueles dados. Tá? Então, eu vou chamar essa ferramenta do Autopilot, tá? Para pegar essas informações do Object Storage e trazer para dentro do MySQL e manipular. Tá bom? E feito isso, basta eu rodar query no banco. Simples assim. Tá? O tempo de execução do banco é extremamente rápido. Tá? O HeatWave, propriamente dito, ele é umas 400 vezes mais rápido do que o próprio MySQL. Tá? Mas quando eu estou trabalhando com o Lakehouse, o dado é extremamente rápido também. O processamento da query é muito rápido. Tá? Então, pegando esses benchmarks que a gente tem aqui, eu tinha, por exemplo, um Databricks rodando em 1,75 minutos, uma query, e a gente rodando a mesma query em 14 segundos. Tá? Então, a gente tem um ganho de desempenho muito grande usando esse motor aqui. Tá? E como eu comentei com vocês, toda a descoberta do tipo de dado, toda a inferência do tipo de dado é feito via uma ferramenta que é o Autopilot, que já está embarcada dentro do serviço. Tá? Então, eu peço para ele para criar minha tabela, por exemplo, tá? E via Autopilot ele consegue identificar os tipos de dados e falar qual é o melhor tipo de dado para essa tabela, para manipular aquele arquivo que ele está lendo. Tá? Esse Autopilot também consegue me fazer uma estimativa de quanto tempo eu vou levar para carregar toda aquela informação que está dentro do meu Object Storage para dentro do banco. Tá? Além de fazer uma boa estimativa aqui, tá? Da quantidade de nós que eu vou precisar. Tá? Então, e lembrando, tá? Eu acabei não comentando isso, quando eu estou falando, estou com o Lakehouse ativo, tá? Eu consigo estender a quantidade daqueles nós em memory de 64 para 512 nós. Tá? Então, por isso eu consigo manipular meio peta de informação. Bom? E o tempo de carga desses dados do HeatWave é extremamente rápido. Tá? A gente tem toda uma parte de uma arquitetura de rede otimizada para isso, né? Então, a gente consegue manipular, trazer esses dados do Object Storage para dentro do MySQL de maneira muito rápida. Tá? Então, movendo aqui 500 terabytes de informação, né, a gente move essa informação aqui. Esse benchmark está em formato CSV, se não me falha a memória. Tá? Então, a gente traz para dentro do MySQL em 4,4 horas. Tá? O nosso concorrente mais rápido ele levou mais do dobro de tempo da gente aí, levou 9 horas para poder fazer a mesma carga de dados. Tá? Com um detalhe importante, a gente não copia esse dado para o disco do MySQL. Tá? Esse dado ele é trazido para dentro dos nós em memory. Tá? Então é lá dentro que ele vai ficar residindo, esperando para ser executado. Tá? O MySQL também, né, com essa plataforma do HeatWave, ele também consegue trabalhar com machine learning. Tá? E com a ideia de democratizar o uso do machine learning. Tá? Então, eu consigo fazer toda essa parte aqui de cima de pré-processamento, seleção do melhor algoritmo, amostragem,
otimização de hiperparâmetros, e chegar em modelos de machine learning, tá? A partir de literalmente 5 comandos SQL. Tá? Então, aqui eu não preciso ter nenhum conhecimento de data science para poder criar modelos de machine learning usando o HeatWave. Tá? E eu posso usar as informações que estão ali no meu data lake, que estão no meu object storage, para treinar meus modelos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um dos tipos de modelos que a gente consegue fazer são algoritmos de detecção de anomalia. Né? Então, eu posso, por exemplo, ter vamos imaginar que eu tenho uma fábrica, né? Eu tenho diversos dispositivos, diversos sensores espalhados na minha fábrica, eles estão sempre mandando ali dados para mim, então eu aprendo qual é o comportamento desses meus sensores, né? Como que eles se comportam normalmente, e eu posso criar, a partir desse comportamento padrão dos meus sensores, por exemplo, um sensor de temperatura, né? E eu consigo identificar anomalias, consigo identificar quando um sensor começa a identificar que, por exemplo, a temperatura X, um ambiente qualquer que ele está controlando, ela começa a subir. E isso me gera um alarme, por exemplo. Tá? Então, a gente consegue hoje, dentro do MySQL, trabalhar com 5 tipos de algoritmos de machine learning. Né? Então, eu já falei aqui da detecção de anomalia. A gente também consegue fazer previsões em séries temporais. A gente consegue criar algoritmos de regressão de dados, algoritmos de recomendação e algoritmos de classificação de dados. Tá? Então, com esses 5 tipos de modelos aqui, a gente consegue também criar algumas intersecções. Né? Então, se eu criar, por exemplo, um algoritmo de classificação com um algoritmo de recomendação, eu consigo identificar comportamentos similares de diversos usuários. Tá? Então, a gente também consegue fazer algumas combinações entre esses 5 tipos de modelos de machine learning que a gente consegue trabalhar. Tá? E como eu comentei, a partir de literalmente 5 comandos. Tá? Então, eu tenho um comando para treinar, um comando para criar o modelo, né? Um comando para criar a explicação, né? O porquê que aquele modelo chegou, né, nos seus resultados, um comando para criar um score, né, para avaliar a qualidade do meu modelo, e dois comandos aqui para fazer as previsões. Né? Um para predict row ou um predict table. Né? Então, posso fazer uma linha específica e submeter algumas informações para o meu modelo, ou posso pedir para o meu modelo ser executado em uma tabela inteira, que já existe dentro do banco. Né? E a mesma coisa eu tenho para a parte de explicação. Né? Então, eu posso, por exemplo, pedir uma previsão qualquer aqui, para uma tabela, e depois pedir para o banco me explicar o porquê que ele chegou àquelas respostas, né? A partir aí do algoritmo dele de machine learning. Tá legal? Então, pessoal, a gente tem hoje, tá, na nuvem, tanto na OCI como na AWS, e trabalhando com aplicações Azure via Interconnect, uma plataforma de dados baseada em MySQL, extremamente boa para a parte transacional, extremamente rápida para processamento de queries complexas, né? Então, a gente consegue rodar workloads analíticos e também a gente consegue trabalhar toda essa parte de machine learning a partir dos dados que já existem. Tá? Então, é super simples, super tranquilo fazer isso com essa plataforma. Tá? E agora a gente vai para o nosso próximo passo, que é começar a trabalhar com dados não estruturados. Né? Porque até então, quando eu estou falando aqui em Data Lake, né, bem ou mal eu tenho dados semi-estruturados. Né? Eu estou falando em Parquet, que tem algum tipo de organização, CSV, que são dados organizados, né? O Avro, que também é bem organizado, né? Mas o mundo não é só isso. Né? O mundo eu tenho áudio, o mundo eu tenho arquivos em Word, eu tenho arquivo em PDF, tem um PowerPoint que a gente está vendo aqui agora. Isso tudo é informação, isso tudo gera dado para a gente. Tá? E então, o nosso próximo passo, né, que a gente vai fazer com a MySQL, e isso vai ser lançado em breve, é a gente conseguir trabalhar com a parte de IA generativa dentro do MySQL também. Tá? Então, a gente vai conseguir, dentro do MySQL, fazer geração de conteúdo e também gerar essa parte de summarization, né? Ou seria a parte de resumo, talvez seja não sei se seria uma boa tradução para isso, mas
você consegue, a partir de diversas fontes de dados, diversas informações que você tenha guardado, você consegue gerar uma história, ou você consegue gerar um documento que é um compêndio de tudo aquilo que você tem guardado. Né? Então, você tem, por exemplo, diversos manuais, né? E aí você consegue gerar um conteúdo resumido daquele manual que você pode entregar para o usuário. Né? O MySQL vai ter também a capacidade de trabalhar com RAG. Né? A parte legal do RAG é que, a partir dos seus dados, você consegue fazer um novo conteúdo, tá? Mas sem necessariamente expor os seus dados. Né? Então, vai ser bem legal essa parte do RAG, porque ele vai permitir que, a partir dos seus dados, né, dados privados da sua empresa, você gere um monte de informação não estruturada, tá? Que você possa entregar, por exemplo, para o chat GPT, que é uma coisa que está aberta, que está pública. Né? Então, você vai conseguir gerar um conteúdo seu para que o chat GPT manipule, por exemplo, tá? Sem expor seus dados. Tá? Então, o MySQL vai te permitir fazer isso, por exemplo. Tá? E também a gente vai ter a capacidade de interagir com linguagem natural. Né? Se vocês pegarem a apresentação do Matheus, né? Um dos pontos, né, mais revolucionários que a gente está tendo de IA hoje é a linguagem natural. É você interagir, você fazer uma... em vez de eu ter que manjar de SQL para fazer uma consulta no banco, né, eu vou pedir para o banco, literalmente eu vou escrever no banco, me dê os 3 maiores os 3 maiores produtos da quantidade, que tem a maior quantidade de saída aqui da minha empresa, por exemplo. Se eu escrever esse texto em português, em inglês, francês, chinês, sei lá o quê, e o banco vai te responder aquilo. Então, você não precisa conhecer SQL. Então, você vai democratizar demais o uso, né? A facilidade de uso das consultas vai ser muito grande, porque literalmente não precisa mais que a pessoa tenha conhecimento de uma linguagem de consulta banco de dados. Tá? Então, é isso que essa novidade que a gente está trazendo para dentro do MySQL. Tá? Então, por exemplo, né, trazendo alguns casos de uso, né, eu posso, por exemplo, eu sou de uma empresa de RH, né, e eu posso criar, via linguagem natural, a partir de, por exemplo, vários PDFs que eu tenho na minha empresa. Eu tenho aqui, por exemplo, vários contratos, tá? E aí, trabalhando com o Vector Storage Generative AI, eu posso criar uma ferramenta de assistência aos meus empregados, né, que ele me faça uma pergunta aqui em linguagem natural. Né? Qual foi a empresa que ganhou os contratos de fornecimento aqui de laptops da Dell? Né? Então, você faz uma pergunta dessa e, com base em um monte de informação que você tem, por exemplo, documentos PDF, você consegue gerar essas informações, né, para os seus usuários a partir de uma pergunta em linguagem natural e, o mais legal, uma resposta em linguagem natural. Né? Então, o conjunto aqui de Vector Storage, Generative AI e RAG, né, vai permitir que a gente faça isso tudo aqui dentro do MySQL. Tá? A gente também vai ter uma sinergia muito grande da nossa parte de machine learning, né, junto com essa parte de generative AI que a gente vai ter junto do MySQL. Tá? Então, a gente vai conseguir trabalhar com modelos de LLM, né, de Large Language Models, né, para fazer filtros aqui de dados que são relevantes, né? Então, a gente vai conseguir criar alguns modelinhos dentro aqui do MySQL. Tá bom? E muito disso, né, vai ser porque a gente vai ter essa capacidade de ter um vector store dentro do banco. Tá? Então, a gente vai conseguir pegar vários conteúdos não estruturados, como eu falei, de PDFs, PowerPoints, documentos Word, Excel, tá? Documentos que são proprietários seus, tá? A gente vai submeter isso à parte de vector store do banco, ele vai criar várias similaridades, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso aqui na parte de similaridades, tá? E a gente vai criar aqui os prompts que vão poder ser entregues a um modelo de linguagem natural aqui, não, aos LLMs. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ter um caso usando aqui o RAG, né? Usando dados de geração de dados aqui, né? Para fazer respostas personalizadas baseado no
comportamento de um cliente. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um restaurante, né, um delivery aqui, né? Então, eu posso ter o meu usuário, né? Creio ali um modelo de recomendação usando o autopilot do MySQL, tá? E, a partir desse modelo de recomendação, eu consigo criar aqui, ó, integrar ele à parte de Vector Store e tudo mais, e via LLM, eu consigo criar, por exemplo, um prompt parecido com isso daí. Né? Então, o meu usuário, né, o usuário ali da plataforma pode me fazer uma pergunta, ó, me recomende 3 pratos, né, veganos à base de tofu, tá? E com base nos, por exemplo, nos cardápios que você tem na tua base e tudo mais, nos restaurantes que você tem na tua base, você consegue, por exemplo, indicar 3 pratos ou 3 restaurantes ou 3 receitas. Tá? Então, a gente consegue fazer tudo isso daqui. Então, a gente vai integrar aqui toda a parte de machine learning que já tem dentro do banco hoje, com essa geração aí de conteúdo, tá? Tá? A gente pode ter o mesmo para a geração de relatórios, né? Então, usando, por exemplo, o meu algoritmo de detecção de anomalias, né, que eu já tenho hoje dentro do MySQL Machine Learning, eu posso identificar, né, criar, por exemplo, relatórios que me retornem incidentes, por exemplo, naquela capa de sensores que eu estava falando, que já estão alimentando ali toda a parte de Lakehouse. Né? Então, vocês estão vendo aqui que começa a integrar várias soluções aqui. Né? Então, eu tenho os meus dispositivos de IoT fazendo em streaming com um monte de dados dentro do Object Storage. Eu pego aquele dado, crio um modelo de detecção de anomalia, tá? E a partir desse modelo agora, eu consigo gerar relatórios em linguagem natural para um operador. Né? Então, eu tenho, por exemplo, esse monte de informação aqui que está gerada pelo meu relatório, né? E aí eu posso pedir para a minha parte de IA generativa e a parte de Vector Store poder me gerar, tá? Um relatório, né? Eu sumarizando bem interessante aqui, ó. Em vez de eu ter que analisar esse monte de log, né? Deixa que a inteligência artificial faz isso para mim. Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta do tipo, ó, qual que é o maior problema que eu tenho aqui nessa minha coleção de logs? Né? E me entregue isso em 2 frases, tá? E aí eu vou ter essa resposta aqui, né? Que o maior problema nessa coleção de logs é que o uso de memória de um processo em particular está constantemente excedendo, né, os limites de memória. Né? Isso acontece de maneira repetida, né? E o sinal de SIGTERM é mandado, né, para a thread principal para terminar o processo quando ele excede o limite de memória. Tá? Então é muito mais simples, né? A partir dos dados que eu já tenho ali, eu consegui fazer uma análise dessa. Bom, o MySQL vai oferecer 2 formas de trabalhar com LLM. Tá? Então, eu vou ter tanto o LLM dentro do banco, como eu também, como também posso trabalhar com LLMs que existem dentro do serviço da OCI. Tá legal? E a nossa ideia, né, com a parte do HeatWave aqui, com a parte generativa AI, é que ele continue sendo multi-cloud, né? Então, ele vai estar disponível nas 3 ofertas que a gente tem hoje do HeatWave, na OCI, na AWS e via Interconnect com a Azure. Tá? Ele vai estar também disponível em regiões dedicadas da OCI, né? Então, eu posso ter a capacidade de regiões dedicadas. E o mais legal, eu posso ter isso em ambientes híbridos. Tá? Então, se você usa o seu MySQL no teu mundo on-premise, você consegue interconectar ele com o serviço de nuvem para rodar a Generative AI e para rodar o Vector Store na nuvem. Tá? Então, também a gente vai ter essa capacidade para aquele cliente, né, para aquele usuário de MySQL que está rodando o banco ali na on-premise. Tá? A gente já tem uma integração do MySQL Shell com o VS Code. Tá? O MySQL Shell é uma ferramenta de administração do MySQL. A Oracle, há muito tempo, vem investindo nela. Tá? Ela já é integrada com o VS Code. E toda essa parte aqui de integração com o Generative AI e tudo mais vai ser parte também aqui dessa integração com o, o, o VS Code. Tá?
E só para a gente finalizar, galera, falando rapidinho aqui um pouco da parte de Vector Store, tá? Como que a gente vai manipular a Vector Store no MySQL daqui para frente, tá? O Vector Store vai ser um tipo de dados do MySQL, tá bom? Então, ele não vai ser, não é um plugin, não é um segundo motor, não, é um tipo de dados que vai ser nativo do banco, tá? Então, o MySQL vai fazer o processamento, vai fazer a gestão desses dados aqui, tá? E você vai, por exemplo, poder, por exemplo, fazer replicação de dados usando esse tipo de dado Vector Store, tá? Então, ele vai ser parte integrante do banco, tá legal? Então, o banco vai ter suporte a esse tipo de dado. Por isso que a gente vai conseguir fazer integração com o mundo on-premise, tá? Porque eu estou falando agora de um tipo de dados, tá legal? Vector Store, a grossíssimo modo, o que ele faz? Para cada dado que você tem, né, dependendo dos seus modelos, ele gera os embeddeds, né? Ele gera aqui pontos de relacionamento, né, entre as diversas semânticas. Então, se você tem oceano, o oceano tem uma pontuação X, tá? E aí vai depender muito do algoritmo que você usa, né? Se é OpenAI, Cohere e por aí vai, tá? Eu tenho outro documento que fala, por exemplo, de baleias do Pacífico, então ele vai criar um relacionamento disso com o oceano, tá? Então, por isso ele começa a achar vizinhos, né? E, por fim, né, eu tenho a imagem de uma baleia aqui, e ele vai associar oceano e baleia a essa imagem também. Então, tudo ganha diversos pontos aqui, tá? Então, ele consegue achar similaridades e relacionamentos entre domínios distintos, tá? Basicamente, é isso que o Vector Store vai fazer, tá? E o que o MySQL vai fazer é isso daí. Então, a partir de vários dados não estruturados, tá? A gente vai gerar esses embeddeds, tá? Para esse monte de dados, a gente vai gerar aqui tudo na parte de metadado, e é isso que a gente vai manipular no nosso Vector Store. Tá? Então, isso vai permitir que a gente gere conteúdo e consiga fazer queries SQL em cima desses dados aqui, que vão estar, por exemplo, dentro do nosso Object Storage. Tá bom? Então, é assim que o banco vai estar trabalhando. Então, tem os meus dados, vou ter vários transformers aqui, né, que vão transformar esses dados, as informações nos embeddeds, né, nas pontuações ali. Isso vai ser guardado como tabelas dentro do banco, tá? E aí eu vou ter um motor ali para fazer busca de similaridade, tá? E aí depois, se a gente faça o caminho contrário, eu consigo chegar ali nos meus dados, tá bom? E, evidentemente, eu vou ter escala nisso aqui no MySQL, né? Quanto mais nós eu tiver no meu HeatWave, mais rápido vai ser o processamento que eu vou ter de toda essa informação, tá? E aí, no final da história, né, a gente vai conseguir usar esses relacionamentos com os algoritmos ali de recomendação, os algoritmos de classificação, detecção de anomalia, tá? E gerar prompts, né? Achar mais relacionamentos entre várias coisas aqui, tá? Então, você consegue fazer a busca nesses dados não estruturados aqui, por exemplo, no formato PDF, tá? E o MySQL vai conseguir manipular isso aí, tá? E aí a gente vai conseguir gerar, né, prompts, né, saídas, né, quando a gente junta essas duas tecnologias, né, do Vector Store e do Generative AI, né, como a gente já viu alguns outros exemplos aí, essas informações mais em linguagem natural e mais rebuscada, né? Então, se eu só usar o Generative AI sem o Vector Store, né, eu posso fazer uma pergunta aqui, né, quais foram os benefícios que a Tetris teve quando ela adotou o Heatwave, né? Eu vou ter uma resposta aqui. A companhia, a Tetris.com, atingiu, teve sucesso, né, usando o MySQL Heatwave, tá? Se eu usar o Vector Store, como eu vou buscar similaridades, eu vou ter muito mais informações para conseguir manipular esse monte de informação relacionada a Tetris, né? Eu vou ter uma resposta mais detalhada, vou ter uma resposta mais rebuscada, tá? Então, quando você junta Generative AI com o Vector Store, a gente consegue gerar conteúdo muito mais interessante. Bom? Então, pessoal, para finalizar, tá? O MySQL hoje na Cloud Oracle é uma plataforma de dados, tá? Então, ele já é capaz de trabalhar com transacional, analítico e machine learning, e a gente está trazendo para dentro do MySQL essa capacidade também de trabalhar com IA generativa. Então, a gente está descendo mais naquele nível ali da inteligência artificial, né? Como o Matheus falou, né? IA não
é uma coisa nova, é uma coisa super antiga, né? Hoje está extremamente popular, né? Porque a gente tem uma capacidade de hardware grande que consegue fazer isso, mas a nossa ideia com o MySQL é isso daí, é chegar e também você conseguir trabalhar com o seu MySQL dentro daquilo que é a vanguarda hoje. Tá? Então, com o Generative AI e o Vector Store, que em breve vai estar disponível para a gente aí, a gente vai conseguir ampliar muito mais o uso do MySQL, usando dados os mais heterogêneos possíveis aqui. Tá? Lembrando que isso tudo, né, a gente consegue entregar com uma relação preço-performance muito boa. Tá? Toda essa parte de machine learning, como vocês viram aqui, a gente consegue fazer de maneira automatizada. Isso tudo como um único serviço de nuvem, então eu não tenho que ter uma ferramenta para mexer com machine learning, uma ferramenta para IA generativa, uma ferramenta para transacional, não. Você roda tudo dentro de uma única base, dentro de uma única plataforma. Tá? E na filosofia que a Oracle tem de ser multi-cloud, né, de oferecer o máximo possível os serviços, onde o cliente escolhe onde é melhor para ele. Tá? O MySQL está disponível também em outras provedores de cloud, além da OCI. Tá legal? Pessoal, encerro por aqui. Obrigado aí pela participação de todos, né? E, Marcelo, devolvo a bola para você aí para fazer um encerramento final aí. Bom, obrigado, Herbert, obrigado, Matheus, aí pelo conteúdo. Eu, particularmente, aprendi bastante. Chegaram duas perguntas, né? Acho que uma é a pergunta do milhão, né? Quanto custa o HeatWave e como é feita a formatação, a formação de preço? Legal. Vamos lá. O HeatWave, a gente cobra por infraestrutura. Tá? A gente não cobra por processamento, quantidade de query, por aí vai. Então, literalmente, você vai pagar pela quantidade de CPU que você tem alocada para o seu serviço, quantidade de memória alocada e quantidade de disco alocado. Isso a gente fala de lakehouse, também pela quantidade de dado guardado dentro do Object Storage. Tá? Então, a formação de preço é essa. A gente tem que entender aí a quantidade de nós que você vai precisar do in-memory, né? Quantidade de processador que você vai precisar na parte transacional, o total de disco que você vai precisar alocar para o serviço, tá? É assim que a gente forma o preço do banco, tá? Então, a gente pode resumir em uma palavra, a formação de preço é por infraestrutura, tá? Infraestrutura Entendi. alocada. Ou melhor, Boa. alocada não, infraestrutura ativa, tá? Porque, eu quero rodar o HeatWave só em horário comercial, você vai ser cobrado das 8 às 18, porque é quando o período tá, as suas CPUs estão ativas, a tua memória está ativa, tá? Disco não, disco aí é por alocação, né? Não tem como a gente desligar disco, né? Então, essa é a formação do preço do serviço. Perfeito. A segunda pergunta que chegou aqui do Rafael é sobre Machine Learning, Autopilot e o Data Lake, se essas features têm custo adicional. Não tem custo adicional, tá? Isso tudo é parte do serviço. Da mesma forma que o fato de rodar o banco na versão Enterprise também não gera custo adicional, tá? Então, suporte, o ferramental que compõe o MySQL Enterprise, isso tudo está incluso no preço, tá? Então, está dentro aquela alocação de infraestrutura que que eu comentei há pouco aqui, tá? Maravilha. E só lembrando, pessoal, a audiência que está aqui no webinar, aqui até agora com a gente, quem tiver dúvida sobre o que foi apresentado aqui e quiser aprofundar com os nossos especialistas, pode mandar um e-mail aqui para a gente no marketing@grupothink.com.br que a gente vai fazer o direcionamento para os especialistas para a gente poder aprofundar, né, na dúvida e sanar as dúvidas e, obviamente, evoluir numa conversa mais direcionada, né? Agradeço aí o tempo de todo mundo que esteve presente, tá? Esse webinar, mais uma vez, só lembrando que ele vai ser disponibilizado em nossos canais de comunicação, no site, no LinkedIn e no YouTube. Agradeço novamente a presença maciça que tivemos aqui no evento. Um forte abraço a todos e a gravação, a partir de agora, está encerrada.